Vamos meditar na palavra justamente sobre isso, o prazer, o anseio e o desejo de estarmos aqui, na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 84. Nós vamos ler o Salmo inteiro, são 12 versículos. E talvez você se encontre desanimado com a vida, desanimado em estar congregando. Talvez hoje foi uma luta para estar aqui, né? Cada um tem suas lutas do dia de hoje. Talvez você está cansado, não vou hoje não, só vou hoje porque é ceia. Não sei como você se encontra, mas Deus sabe. E a gente vai ver aqui o Salmos 84, o título na minha Bíblia é Saudades do Templo. Será que a gente tem saudades de estar no templo do Senhor, na casa do Senhor? Então vamos ler Salmos 84, de 1 a 12. Saudades do templo, Salmos do filho de Corá. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Nós vamos ver aqui, com a graça do Senhor Jesus, cada versículo, tá? Mas antes, para nós entendermos um pouco o que está acontecendo aqui, na lei mosaica, na lei de Moisés, requeriam que todos os homens que eram hebreus, peregrinassem a Jerusalém para o templo. Cada um morava em uma cidade, né? E o templo ficava em Jerusalém. E a lei dizia que pelo menos 3 vezes por ano, esses homens hebreus deveriam participar das maiores festividades do seu tempo. A Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então, pelo menos 3 vezes por ano. Mas muitos só tinham a oportunidade de estarem uma vez por ano no templo do Senhor em Jerusalém. Alguns 2, outros 3, e caminhavam, peregrinavam, andavam, sentiam saudades de estar no templo adorando e louvando a Deus. E aí, para nós começarmos a refletir, será que nós sentimos saudade de estarmos aqui na casa do Senhor, no templo? Muitas vezes, né, para adorar a Deus, nós negligenciamos essa oportunidade que temos, porta aberta, liberdade de louvar, de adorar, de Bíblia, e muitas vezes não valorizamos essa bênção, essa dádiva que temos. Muitos em várias nações gostariam de ter essa oportunidade, mas são perseguidos, não podem ter igrejas abertas, fazem reuniões escondidos em cavernas, não têm a Bíblia completa em suas mãos, e nós temos, se quisermos, 1, 2, 3, quantas quisermos.
E eles, com uma página da palavra de Deus, com um capítulo, eles se apegam àquela fé verdadeiramente. E muitas vezes nós negligenciamos, não aproveitamos essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu sei que todos nós, ou a maioria, trabalhamos, estudamos, temos família, temos o lazer, temos a correria do dia a dia, mas isso não pode nos impedir de separarmos um tempo para Deus, nosso devocional, diariamente, e também não pode ser motivo, desculpa, ou até realmente um motivo válido de não querermos ou não podermos, estarmos na casa do Senhor. Garanto que muitos trabalham, estudam, mas se tivesse uma oportunidade de ganhar 5 vezes mais do que você ganha no seu trabalho, daríamos um jeito de ir para outra cidade, a pé, de carro, Iríamos qualquer que fosse o horário. Muitos aí viram noites para conseguir uma vaga num colégio, bom, ou num hospital, ou alguma coisa que precisa. Então, a necessidade faz com que nós tomemos uma posição e fazemos o que temos que fazer. E muitas vezes não vemos a necessidade de estarmos aqui, adorando a Deus, louvando a Deus. Nosso desejo, nosso anseio, nosso prazer também tem que estar de estarmos aqui na casa do Senhor. Além da responsabilidade que temos no dia a dia, tenho o prazer de estar aqui, tenho o prazer. Podemos e devemos adorar a Deus em casa, mas não menospreze e despreze essa comunhão. Igreja, não existe igreja sozinho. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora, a igreja é em comunhão, é em harmonia, é em koinonia, é junto, senão não é igreja. Um corpo não é composto de um dedo é um membro do corpo, uma cabeça é um membro do corpo. Agora imagine, um braço lá, um pé lá, uma perna lá. É um corpo? Não é um corpo. São membros soltos, separados. Agora um corpo, eles são interligados, dedo na mão, mão no antebraço, antebraço no braço, junto, cada um cumprindo a sua função, porém juntos. Valorize, se esforce, tenha prazer em estar em comunhão, como igreja, como corpo, no templo do Senhor. Sabemos, que Deus, nós vamos ver isso aqui mais para frente, habita dentro de nós hoje, mas aqui é importante estarmos juntos. Conforme o tempo passou, no tempo lá que nós estamos vendo Salmos, lei mosaica, tinha que ir 3 vezes, e o povo começou a crescer em número, foi se perdendo essa prática de ir adorar nas festas, ir peregrinar até o templo, foi se perdendo isso. Foi se perdendo. Mas o salmista aqui, nesse salmo, os filhos de Corá, Salmos 84, pelo contrário, eles não perdem essa prática. Eles expressam o prazer e a alegria e o anseio e a saudade de estar aqui, no templo, estar reunidos, É conhecido como Salmo do Peregrino ou Salmo do Viajante, esse salmo. Aqueles que peregrinavam da sua casa para a casa de Deus, no templo de Deus em Jerusalém. Esse caminho para muitos eram cansativos. Hoje em dia tem carro, Mas naquela época não tinha. E imagina, quilômetros, cidades, no meio do deserto, sem carro, alguns com cavalo, outros a pé. E aí? Era perigoso também naquela época, mas eles tinham prazer, anseio, desejo em chegar ao destino e adorar a Deus no destino. Nós viemos aqui para adorar a Deus, entregar o nosso culto a Deus. E aí, fazendo um paralelo, nós também estamos fazendo um caminho, uma peregrinação, uma jornada nessa terra, Todo mundo tem uma vida, tem uma história, tem suas conquistas, seus problemas, suas dificuldades. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história. E também fazemos essa caminhada nessa terra para o culto e a adoração contínua. Nós estamos aqui caminhando para chegarmos ao nosso destino final. Qual é o nosso destino final? O céu, vida eterna, salvação. Aqui é uma peregrinação, Pode ter percalços, pode e vai ter dificuldades, vão ter problemas. Não estamos isentos disso. Jesus não prometeu que seria um mar de rosas,
Pelo contrário, ele falou que teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, não desista, permaneça, prossiga, não olhe para trás, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, continue. Podemos ter perigos nessa vida, nessa caminhada, nessa peregrinação, mas temos que ter o prazer verdadeiro, a motivação verdadeira, o entendimento de por que estamos aqui. Para que estamos aqui? Para adorar a Deus, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Cristo, nós viemos aqui adorar a Deus, dar o seu culto, o seu louvor a Deus. O anseio e o desejo de chegarmos na morada eterna. Na morada eterna. A Bíblia diz, né, não deixei de congregar, como é costume de alguns, de muitos, que nós não viemos ser esses alguns, esses muitos, mas que nós viemos ter desejo em congregar, em estar em comunhão, como corpo, em harmonia, como igreja. Em nome de Jesus. E o Salmo 84, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira, do 1 ao 4, a gente vai ver, o prazer está no Senhor. O meu e o seu prazer deve estar no Senhor. No Senhor, prazer de vida. Do 5 ao 7, minha força, a sua força, tem que ser no Senhor. A nossa força é em Deus. E o final, nossa confiança está em Deus. Em Deus. Estar na casa de Deus deve ser prazeroso, gostoso, e não um peso, não um fardo, não uma tristeza, não um compromisso, uma responsabilidade de eu tenho que ir. Não, você não tem que vir. Você precisa vir. Nós precisamos estar em comunhão como corpo, senão vai adoecendo, vai enfraquecendo até morrer a vida espiritual. Nós precisamos de Deus, necessitamos dele. Independente de quem vai estar na igreja, independente se meu parente vai estar, se não vai estar. Independente de quem vai pregar, de quem vai cantar, se é uma pessoa famosa, se é um pregador famoso, né? Muitos se motivam a estar quando tem um famoso, né? Um cantor, um pregador. Independente de quem esteja, o mais importante está aqui. Deus, Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Então não importa quem vai pregar. Será que é o pastor tal? Ah, se for o pastor tal, eu não vou. Está pecando, meu irmão. Você veio aqui para adorar a Deus. Não é a homens, não. Quem vai ministrar o louvor, quem vai tocar, dê o seu culto individual a Deus. Deus está olhando o seu coração. Não olhe para os outros no sentido de julgar, olhe para si, eu vou dar o meu culto a Deus. E olhe para os outros no sentido de ajudar, de estender uma mão, de orar, de ser um braço, um companheiro. Nós devemos inverter, muitas vezes olhamos para os outros, né, para julgar e para se vangloriar. Não. Então muitos se animam, né, a estar presente dependendo de quem vai estar presente. E aí eu faço uma reflexão para esses, talvez para nós mesmos. Quem nós estamos adorando? A Deus ou a homens? Celebridades? Quem nós estamos servindo? A Deus ou a homens? Pessoas? Devemos servir pessoas, mas em primeiro lugar a Deus, né? Servir a Deus e ao próximo. Quem estamos prestando culto? Para quem estamos prestando culto? Para uma pessoa? É para Deus, em comunhão com Deus e com os irmãos. Então venha. Tenha prazer em estar aqui, independente de qualquer coisa, de lutas, de problemas, dificuldades, de pessoas, se meu parente vai, se ele não vai. Sua vida, sua adoração, sua salvação é individual. É individual. Estamos aqui para ajudar um ao outro, mas Deus vai cobrar de mim e de você individualmente. Então faça o que Deus está pedindo, requerendo que você venha fazer. Do outro, Ele vai requerer do outro. Né? Se nós fizéssemos o que Ele pede de nós, estaria já muito bom. E como diz em Mateus 18:20, nosso pastor orou também no início, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus está aqui, no seu meio, nosso meio, no meio de nós. Nesse momento, a presença mais importante é a de Jesus Cristo, e Ele se faz presente em nosso meio. É Ele que cura, não é pastor, não é membro. A oração da fé, mas quem cura
é Jesus, e Ele está aqui. É Ele quem salva, é Ele quem justifica, é Ele quem regenera, o Espírito Santo de Deus. É Deus que faz a obra. Ele pode e usa homens e mulheres, porém é Deus que nós venhamos adorar e que faz o que tem que ser feito. É Deus. Amém? Vamos ao texto lido? Vamos lá, acompanha aí. 84:1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. No Antigo Testamento, tabernáculo, o templo, era onde Deus se manifestava. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava no templo, né? Por isso, tem um lugar especial no coração do salmista, que ele fala aqui no início, né? Quão amáveis. É amável o templo, a adoração no templo era algo que vinha do coração do salmista. Adorar nesse local empolgava, emocionava a alma, satisfazia o desejo profundo da sua alma, desejosa da presença de Deus. E assim tem que ser conosco. Amarmos, desejarmos, ansiarmos, nossa alma tem que gritar. Assim como a corça anseia, né, pelas águas. Corça é um animal que corre muito, suas juntas, suas articulações ficam quentes, fervendo, e ela necessita da água, e ela sente o cheiro das águas, e vai na direção, assim como a corça faz com as águas, nós devemos fazer com a presença de Deus, e ela se refresca na água, e nós nos refrescamos em Deus, na presença de Deus, e ela também bebe a água, e nós também bebemos da água da vida, que é Jesus. Devemos ansiar, como esse animal, também muitas vezes ele corria da presa, devemos ansiar. A adoração ali emocionava a sua alma, pois encontra a comunhão com Deus vivo. Como diz o final do versículo, o Senhor dos exércitos, nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Deus que estamos adorando aqui, Ele é o dono, o Senhor de todos os exércitos, de todos os governos. Não existe governo na terra que pode, suportar, combater ao Senhor dos exércitos, seja governo bélico, seja inteligência, seja arma química, nuclear. Não tem, o nosso Deus é o Senhor de todos os exércitos. No céu, na terra, no mar, em qualquer lugar. Ele é Deus, Ele te criou. Por que você está, às vezes nós, tão preocupados, tão ansiosos? Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Ele é o Senhor, Ele é quem governa, Ele é quem manda, Ele é quem determina. A última palavra é de Deus. Não é sua, não é do juiz, não é do médico, não é do homem, é de Deus, na minha e na sua vida. Tenha prazer em estar na casa de Deus. E hoje nós sabemos que Deus habita em cada um de nós, não apenas no templo, não no templo físico, mas no templo que somos nós. A sua vida, o seu coração pertence a Deus. Deus está aí. O Espírito Santo de Deus, Ele ministra no seu coração, Ele te dá paz, Ele te consola, Ele te conforta, Ele te direciona. Deus habita dentro de você. Mas também aqui, em comunhão no templo, é onde nos reunimos como congregação dos santos, na assembleia, como corpo, como igreja. Devemos ter esse mesmo prazer que o salmista tinha. Tem o prazer, amável, adorar o Senhor dos exércitos. Versículo 2, acompanha aí. A minha alma, o salmista falando, suspira. Devemos, a nossa alma, o nosso interior, tem que suspirar, tem que ansiar, tem que amar a presença de Deus. E desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Nossa alma, nosso interior, nossos pensamentos, emoções, sentimentos, nosso espírito, tudo em nós, todo o nosso ser, nossa complexidade deve suspirar, anelar, ansiar, desejar pelo Senhor. Reflete aí agora, pensa aí, acorda. Está ansiando pelo Senhor, sua vida? Você tem anelar, anela, a gente está na presença do Senhor diariamente. Quando acorda, durante o dia, ao dormir, no domingo, na segunda, na terça, todos os dias. Será? Reflete, responda para si.
E aqui o salmista fala que até desfalecer pelo desejo de estar nos átrios do Senhor. Por isso nós cantamos de alegria, ou como diz aqui, a nossa carne exulta pelo Deus vivo. Nosso corpo glorifica, levanta as mãos, louva. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nossa voz, nosso corpo, tudo tem que louvar a Deus. Nossa alma. Assim vamos expressar com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso interior, com o nosso exterior. Desejo de estar na casa do Senhor. Desejo. Até desfalecer a nossa alma se não estivermos. Será que isso acontece comigo, com você? Desfalecermos, ficamos tristes por não estar na casa do Senhor. Eu sei que tem gente que fica triste por não trabalhar, né? Que é tão apegado ao trabalho que se não, eu tenho que ir doente. E às vezes cai um pinguinho, não vou para a igreja. Cada um tem suas prioridades, não vou julgar, mas a gente tem que rever os nossos conceitos. Temos que rever nossas prioridades. Devemos rever o que nós estamos priorizando. Se é o nosso Deus, são as coisas terrenas, enfim. Versículo 3, muito interessante, versículo 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Muito legal. Pardal. O que era o pardal? O que é um pardal? Todo mundo sabe, né? É um passarinho. E aqui, ele era sem muito valor. Na época aqui, ele não tinha muito valor. Era um passarinho sem muito valor. E se até ele encontrou uma casa, um abrigo, que dirá de nós, né? Deus cuida e abriga uma ave sem grande valor aos olhos humanos. Cuida do pardal, abrigou, ele encontrou uma casa. O que Deus não faz pelos seus filhos, pela coroa da sua criação? Se ele abriga o pardal, que não era tido como valor, o que ele não faz por você, meu irmão? Não duvide de Deus, a presença de Deus. Eu não tenho nada, talvez você não tenha o que você queira hoje, mas você tem o que você precisa. E talvez estamos passando por uma dificuldade que Deus está te moldando, está trabalhando para amadurecimento, para crescimento. O pardal encontrou casa, nós encontramos abrigo no Senhor. Ele é o nosso abrigo. E o versículo continua, né? E a andorinha, o que é a andorinha? Passarinho também, né? E é uma ave migratória, é uma ave meio que inquieta, vive de um lugar para o outro. Enquanto o pardal não tinha valor, mas encontrou um abrigo, a andorinha vivia de um lugar para o outro, migratória. E aqui o versículo diz que ela encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Esse pássaro inquieto encontrou um lugar de calma, onde fez o seu ninho. Preste atenção, Deus cuida e acolhe você. Assim como a andorinha acolheu os seus filhotes inquietos, ela encontrou um lugar de descanso, de paz. Deus cuida a cada um de nós. E a casa de Deus é para nós, para você e para a sua família, para os seus filhos. Assim como o ninho era para a andorinha e para os seus filhotes, a casa de Deus, aqui está falando da casa de Deus, do templo, é para você, para mim e para a nossa família, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Encontre um lugar no Senhor, um abrigo, um lugar de paz, em nome de Jesus, um lugar de segurança, um lugar de descanso, somente em Deus. Somente em Deus. Se o pardal, que era tido como nada, encontrou um abrigo, o que Deus não tem para a sua vida? Não só um abrigo, mas infinitamente mais do que você pede, pensa ou imagina. Se a andorinha, que era inquieta, voava de um lugar para o outro, ela encontrou descanso. O que Deus não tem para a sua vida? Uma paz que excede todo entendimento, um descanso de alma, um abrigo para você e para a sua família, proteção em Deus. Então não fique inquieto, desesperado, ansioso. Nosso lar, nosso descanso tem que ser no Senhor dos exércitos, o nosso Rei, o nosso Deus. Então, nesse versículo 3, nós aprendemos: se abrigue e descanse em Deus. Seu abrigo, a sua casa verdadeira não é onde você mora, mas é na presença de Deus. O seu descanso não é no seu salário, não é no seu emprego, não é numa pessoa que muitas vezes te ajuda,
mas é em Deus. Tem que ser em Deus. Nosso abrigo e nosso descanso. Ele cuida de você. Assim como Ele cuida dos pássaros, dos lírios do campo, Ele cuida de você. Não ia falar, mas eu vou dar aqui, já que Deus me lembrou aqui, veio à mente, né? Tá bonito isso daqui, né? Olha só, falaram que tá bonito, né? Não, é sério. Eu não ligo para a marca, não, mas diz que isso daqui é uma marca, né? Giorgio Armani, não sei se é. Gente, eu ganhei isso daqui ontem. Essa camisa, esse terno, isso daqui, né? Então, é o mínimo detalhe, que Deus cuida da gente, né? Eu estava pagando ali em várias vezes um terninho que eu vi na ordenação, baratinho, mas dividi em várias vezes. E olha o que Deus faz, né? Isso aqui é coisa material, isso aqui não é nada. Isso daqui é lixo, é esterco. Mas o que Deus quer te dar é a paz interior, é a alegria, é a presença dEle, é a adoração, é paz para a sua família, é salvação, é vida eterna, é libertação, é cura de enfermos, de doentes, salvação de pessoas possessas de demônios serem expulsas através do poder do Espírito Santo. Então é isso que Deus faz com a gente, Ele cuida de nós, Ele abriga, Ele dá descanso, Ele dá paz. Versículo 4. Jesus, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então somos mais que felizes por habitarmos na casa do Senhor. Você é mais que feliz. Amém? Amém. Temos que ser, gente. Não é por ter uma casa bonita com piscina lá e uma hidromassagem, não. Rede, casa de praia, de campo, por habitarmos na casa do Senhor. Na opinião do salmista, as pessoas mais felizes do mundo eram aqueles que podiam ficar continuamente ali na casa do Senhor. Continuamente ali na casa do Senhor. Será que a gente tem esse prazer? Ou será, já são 9h05, 9h30 é hora de acabar. Será? Né? Amanhã eu tenho que trabalhar, amém. Eu sei, calma. Deus está falando com a sua vida. Tenha prazer em habitar, bem-aventurado, mais que feliz, os que habitam em sua casa. Louvam-te perpetuamente, constantemente. Então, o povo de Deus não é perfeito, mas é um povo feliz, alegre, né? Estamos buscando a perfeição, só no céu. Aqui somos todos imperfeitos, a começar por mim. Me perdoe, me desculpe, qualquer coisa, talvez eu falei, não falei, fiz ou não fiz. Me perdoe, tá? Pedindo de púlpito, mas somos infelizes. Somos felizes. Somos imperfeitos, buscando a perfeição, mas somos felizes, devemos ser felizes. Por isso vamos louvar, adorar ao nosso Deus, sempre e sempre com alegria. Viemos aqui para ouvir uma palavra, para estar em comunhão. Então ouça, aqui é o melhor lugar que poderíamos estar. Comunhão com Deus e com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Ele. E ali Deus opera maravilhas, as bênçãos, né? Quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Ali Deus opera as maravilhas. Segunda parte do Salmo, versículo 5. Minha força está no Senhor. Diz assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Novamente, mais que feliz é o homem que deposita a sua força. Não ali, né? Academia só, tem que fazer, cuidar do corpo, alimentação, é bom, exercício físico, mas a própria palavra diz que pouco se aproveita, né? Então, mais que feliz é quem deposita a sua força no Senhor, não em si mesmo, não em seu intelecto, não na sua saúde, não na sua riqueza, não nos seus bens, não, em Deus. Bem-aventurado, deposite a força em Deus. Não somos nada sem Ele, não podemos nada sem Ele, você não pode nada, eu não posso nada sem Ele, nem piscar os olhos, né? Nem falar, nem respirar. Deus é quem governa e comanda tudo. Nosso coração humano, ele é enganoso e ele pode ser tortuoso. E o que diz o versículo? Aquele que tem a força em Deus, Ele aplana o coração e o caminho. Ele deixa ali, retinho. É Ele. Muitas vezes está tortuoso, eu não sei para onde ir, vou para a direita, vou para a esquerda, e estou confuso, e faço isso ou não faço, e falo ou não falo, tomo essa decisão ou não tomo. Deposite sua força em Deus. Não vai na sua força não,
é em Deus. Ele vai direcionar, Ele vai guiar, Ele vai conduzir, Ele vai sustentar, Ele vai fazer o que tem que fazer. Ele aplana o caminho e o coração. Ele é que faz. Então, para não termos uma vida tortuosa, devemos depositar a força em Deus. Versículo 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele, olha que maravilha, um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vale árido ou vale de Baca significa vale de sofrimento. Preste atenção. Vale do sofrimento, vale do choro, vale de lágrimas. E aqui diz, né, quando passa pelo vale árido, pelo vale do sofrimento, de lágrimas, de choro, de dor, o vale na nossa vida não pode ser e não é uma morada, um local fixo. Não é. O vale na sua vida não pode ser um local de morada, permanência fixa, uma habitação, um destino final. Não é. O vale na vida, e aqui os peregrinos estavam indo para o templo em Jerusalém, passavam pelo vale. Era um lugar e tem que ser apenas uma passagem para chegarmos ao destino final. O vale é necessário, o vale acontece, tem o vale, tanto na geografia quanto na nossa vida, mas o vale do choro, da dor, do sofrimento é uma passagem. Não é uma morada fixa, não é o destino final. É uma passagem para você chegar no destino que Deus tem para você, no local de adoração, na Jerusalém, que era o caso aqui. Então, tenha certeza disso. Esse vale, talvez você esteja enfrentando, é apenas uma passagem para você chegar no destino. Aqui era Jerusalém, para eles chegarem no lugar de paz, de alegria, de adoração, de louvor a Deus, lá no templo. E eles passavam pelo vale árido. Mas o que diz, né, no versículo? Esse vale árido, ele faz dele um manancial de bênçãos. Deus quer fazer do seu vale, do vale da sua vida, um manancial de bênçãos. Não importa o vale mais árido da sua vida, Deus faz dele um local de fonte. E não será um destino final, mas apenas uma passagem para o nosso destino final. Não só nessa terra, mas principalmente na glória eterna. Aqui é passagem, forasteiros, peregrinos. E nesse problema terreno também. Tem um destino final, né? Nenhuma luta dura eternamente, ela acaba no momento. Então, tenha certeza disso. Deus faz de um vale árido um manancial. Tenha isso no seu coração. Versículo 7. E eles vão indo. Passa pelo vale e eles desistem, eles param. Não, olha o versículo 7. Vão indo. De quê? De força em força. De força em força. Não na sua força, mas na força que vem de Deus. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então eles iam indo e aparecendo, ia surgindo no seu destino final. E é assim que Deus faz conosco, né? Vamos caminhando, aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida. Vão chegando diante de Deus, vão chegando, né, em Sião, vão chegando onde tem que chegar, na eternidade. Então devemos prosseguir, persistir, perseverar, não na sua força, mas na força de Deus. Então vamos peregrinar, caminhar de força em força. Não olhe para trás. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Estamos aqui, é Deus quem te sustenta, a sua casa, a sua família, a sua vida, as finanças, a sua saúde, o seu interior, saúde mental. É Deus que vai mudar todo o quadro que tem que ser mudado, que vai transformar, que vai regenerar, que vai curar. Deus que faz o milagre. A nossa parte é o quê? De força em força, perseverar, orar, estar na presença do Senhor, louvar, em tudo dar graça. O milagre é Deus que faz. A gente vê isso na Bíblia, né? Deus fala com Moisés, diga ao povo que marche. A sua função é marchar, é persistir, é continuar. O abrir o mar não é contigo, meu irmão, é com Deus, Ele que abre o mar. Diga ao povo que dê lá 7 voltas em Jericó, obedeça. Gritem, toquem as trombetas. O fazer a muralha cair de Jericó e da sua vida é Deus que faz. É Deus que abre o mar, é Deus que faz a muralha cair. Naamã, 7 mergulhos. O ser curado é Deus quem cura. Só obedece.
mergulhe, né? Lázaro, vem para fora. Na voz, na palavra de Deus, ele ressuscita o morto, ele ressuscita talvez mortes na sua vida, morte espiritual, morte emocional, morte em tantas áreas de sonhos, de projetos. Deus ressuscita. Faça a sua parte, ouça a voz de Deus e obedeça em nome de Jesus. Amém? Versículo 8 e 9. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, Deus dos exércitos, escuta. Será que estamos assim nessa noite? A minha oração. Mas para isso temos que orar, né? Para Ele que escutar, a gente tem que orar. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então, tendo chegado ao destino, eles passaram pelo vale, continuaram de força em força, chegaram no destino. E aí lá, eles, os peregrinos, se dirigem a Deus. Escuta a nossa oração. Lá eles faziam propósito no templo, eles oravam, eles faziam sacrifícios, eles adoravam. Agora não precisamos mais de sacrifício, né? Jesus já morreu a nossa morte e nos deu vida. Então, orações eram oferecidas, votos eram feitos. Faça isso na presença de Deus. Escudo nosso, no versículo 9 diz, né? O nosso Deus é o Deus protetor. É o Deus que protege a nossa vida de dardos inflamados do inimigo. É Deus que nos protege de setas malignas, palavras maldizentes muitas vezes para a gente, de setas na nossa mente. Não, Deus é o nosso escudo. Olha, ó Deus, escudo nosso, Ele te protege e contempla o rosto do teu ungido. Ele é o nosso escudo. Então, versículo 8, Deus te escuta, tenha certeza. Se nós orarmos, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer contar segredo para você. Coisas grandes e ocultas que não sabemos. Mas Ele vai contar se nós clamarmos. Temos que clamar. E Ele conta, Ele fala, né? Ele fala, Deus é real. Então, Deus te escuta e Deus te versículo 9. Ele é teu escudo, tua fortaleza. Versículo 10. Muito bom, né? Ô Jesus, pois um dia, que isso venha a ser uma verdade na minha vida e na sua, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um único dia no santuário tem que ser mais prazeroso, mais precioso do que 1000 em qualquer outro lugar. E olhe, um dia nos teus átrios. Antigamente tinha, né? Átrio, o santo lugar e o santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano. Um dia nos seus átrios, a palavra de Deus diz. Os átrios era lá fora, né? Era no pátio lá, onde tinha lá os animais, né? Para ser sacrificado muitas vezes. Nos átrios, um dia mais próximo da presença de Deus ali, vale mais do que 1000 dias longe da presença dEle. Vale mais, melhor do que estar em qualquer festa, em qualquer praia, em qualquer passeio, em qualquer viagem, né? Em qualquer pousada, hotel, resort. Isso é muito bom, eu gosto, né? É bom. Porém, melhor ainda é estar um dia, um momento, uma fagulha da presença de Deus. Vale mais do que tudo isso. Tudo que o mundo, uma floresta, né, uma praia, tudo isso é bom. A presença de Deus é muito melhor. É muito melhor. Isso tem que ser uma realidade, né? Tempo de tecnologia, stories, status e tudo a gente vê, né? As pessoas gostam de mostrar coisas boas, né? E aí mostra praia, viagem e tal. Muitas vezes não mostramos a nossa alegria de servirmos a Deus. Não digo tirar foto aqui e ficar postando, não. Mas regozijar na palavra de Deus, em oração, em convidar, e, né, em reunião com os amigos, com os irmãos, para adorar a Deus. Nós postamos, né? Roupa nova, viagem, ou aviãozinho, bota a musiquinha. É bom, faz parte. Mas um dia na presença de Deus vale mais. Nos seus átrios, nem era no santo lugar, no santo dos santos, vale mais do que 1000. A casa de Deus tem que ser um lugar de adoração e mais prazeroso
que a casa de qualquer parente ou amigo. Imagina aí aquela casa daquela pessoa, né? Perto da praia, na montanha, aquela aconchegante, confortável, com lareira. Casa de Deus é melhor, tem que ser melhor, tem que ser mais prazeroso. Mexe com a alma, mexe com o espírito. Essas casas são boas, é ótimo, é lindo. Mas, prazer para a carne, né? O que os olhos podem ver, o que a gente sente. Necessitamos disso também, descanso. Não estou falando que é errado ou pecado, não, tá? Pelo contrário, é necessário. Desde o pastor a qualquer outra profissão, função, cargo, não que o pastor seja profissão, mas todos necessitam de descanso. Porém, a casa do Senhor tem que ser mais prazeroso, aconchegante, do que qualquer casa dessas pessoas, por mais luxuosa e bonita que seja. Né? E ontem eu ouvi uma frase que mexeu comigo. Meu irmão Rodrigo está aqui, né? A gente conversou um pouquinho. Preste atenção. Como podemos dizer que amamos o noivo? Quem ama o noivo aqui? Jesus Cristo é o noivo, né? Quem ama? Faz assim, amamos, adoramos o noivo, Jesus? Amém, né? Glória a Deus. Agora, como podemos dizer que amamos o noivo se não gostamos de ter comunhão com a noiva? Pode, pastor Zeri? Falar que gosta do pastor, mas a irmã Nadia eu não suporto. Vou na tua casa lá, tá? Faz sentido isso? Não. E muitas vezes nós fazemos isso, ou alguns fazem, né? Eu amo a Jesus, eu adoro a Jesus, mas eu não quero saber de igreja, eu não quero saber do irmão, eu não quero saber daquele lugar, eu não vou no templo. Não faz sentido. É ilógico, é incoerente falar que amo o noivo e não ter comunhão com a noiva do Senhor, que é a igreja. Reflita nisso nessa noite. Reflita. Né? Como podemos falar isso se não temos prazer em estar em comunhão nas igrejas? Não tem como. Algo está errado. Né? Hoje participamos da ceia. Só um parêntese. Como podemos participar desse momento sem prazer ou comunhão com o irmão? A Bíblia diz, devemos ter comunhão com Deus e com os irmãos, para participarmos da ceia do Senhor. Como podemos participar da ceia brigado com alguém? Falo por mim, não posso. Sem pedir perdão, sem liberar perdão. E quem julga, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia fala, mas Deus é que julga, Deus é que sabe do seu interior, né? Falando mal ou acusando ou ignorando algum irmão em Cristo. Como posso participar do corpo de Cristo, da ceia do Senhor? Se eu falo mal, se eu blasfemo contra a igreja, como pastor, contra um irmão, se eu negligencio, não podemos, é ilógico. Cristo não se agrada disso, Cristo não está nisso, não está. Então, que Deus, né? Jesus, como podemos falar de um irmão em Cristo, que Jesus deu a sua vida, para que nós viéssemos a ter vida nele. Então Jesus pagou um alto preço, não para ficarmos de birrinha, brigados, falando mal, mas para adorarmos a Deus no templo. Eles peregrinavam para adorar, mas vale um dia no seu templo, no seu átrio. E isso tem que ser uma verdade, comunhão com os irmãos. Pode-se ter e existe isso, somos seres humanos, né? Mais intimidade com um ou com o outro. O que não pode ter é raiz de amargura, é falta de perdão, é blasfêmia, é difamação, é disse-me-disse, é divisão, é rixa, é idolatria. Isso tudo é obra da carne e não vai entrar no reino do céu, que diz em Gálatas 5. Não vai. Mas o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, ânimo longo, domínio próprio, se dominar, mansidão, fidelidade. Contra isso não há lei, isso é o fruto do Espírito. Então, que a gente venha refletir. Precisamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Precisamos amar e adorar o noivo, mas precisamos ter comunhão com a noiva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é prazer, tem que ser prazeroso estar aqui. E no versículo 10 diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Os filhos de Corá aqui tinham o dever, vou correr, tá? Mas vamos lá. De ser porteiros no templo. Eles ficavam na porta do templo. Nenhuma posição de honra nesse mundo, nenhum cargo se compara com o mais humilde serviço prestado para Deus e por amor a Deus. Nenhuma posição, presidente da república, presidente da sua empresa, empresário, dono, seja lá do que for, milionário, rico, bilionário, não se compara em servir na função mais simples, em adorar a Deus, em servir a Deus, em servir a casa do Senhor.
né? Tem uma história que diz que não lembro exatamente, mas a rainha da Inglaterra, alguém lá de um país, queria que um homem de Deus fosse lá e fosse ministro, e o pastor falou: não vou me rebaixar, a minha função é muito maior e muito melhor, né? São almas, o que Deus me chamou. Então, creia nisso, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Eles preferiam adorar a Deus do que o júbilo de festas, do que entretenimento para o público, do que o palco ou qualquer outra posição. Saiba, qualquer posição em amor e serviço para Deus vale mais do que qualquer cargo, função e posição nessa terra. Em amor a Deus. Melhor é o momento, o mais próximo que seja da presença de Deus, do que toda a vida distante dele. Imagina, não apenas um momento, mas toda essa vida na presença dele. É o que nós estamos galgando, é o que nós estamos desejando, querendo. Eternidade. Eternidade. Não tem prazer maior. E se falarem que é fanatismo para você, estar na casa do Senhor, ir no culto, terça, né? Muitas vezes falam, né, pastor? Terça, vai quinta, vai sábado, vai domingo. E queria ir segunda, e queria ir quarta, e queria ir quinta, e queria morar na casa do Senhor com a minha família. É verdade. Se essas pessoas falam que é fanatismo, é porque nunca experimentaram o verdadeiro prazer que Deus dá em estar na presença de Deus, com os irmãos, na casa, louvando, adorando, ouvindo a palavra. Então, não dê voz do mundo. E o versículo 10 termina, que ele prefere um dia no átrio, estar na porta da casa do Senhor, do que permanecer nas tendas da perversidade, ou seja, nos lugares mundanos, onde os homens se honram mutuamente, em vez de honrar a Deus, se vangloriam, né? Falta humildade. Não, devemos honrar a Deus. Em lugares de diversão, de prazer carnal, sem edificar. Não, melhor estar aqui. Amém? Penúltimo versículo, Jesus, versículo 11. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Assim como o sol ilumina o caminho do peregrino, desse homem que estava indo lá para o templo, o sol ilumina, né? Deus nos ilumina, Deus te ilumina, Deus guia, Deus direciona a sua vida. Deus faz isso em você. Está com dúvida em algo? Ele é o teu sol, Ele te guia. E assim como o escudo protege, Deus protege com o seu poder e com a sua glória. Graça e glória, diz ali o final do versículo, né? Devem vir nessa ordem. A graça precede a glória, mas a glória, ela segue a graça de Deus. E nós precisamos dos dois, da graça, favor imerecido de Deus, e da glória, do poder de Deus na nossa vida. Você e eu precisamos da graça. Somos miseráveis, pobres, pecadores. Éramos, né? Horrível. E Ele nos tirou dessa situação para a sua maravilhosa luz. Precisamos da glória de Deus, do poder de Deus. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Né? Final do versículo. Deus não recusa, não impede nada de bom, nenhuma piedade será impedida aos que andam integramente, íntegros e retos, tementes a Deus, diante de Deus, em retidão. Deus não impede as bênçãos, né, dele sobre essas pessoas. Acompanha aí, último versículo, meu irmão. Eu sei que falei a beça, mas é só o que Deus quer que eu fale. Amém? Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. O salmista finalmente chega à alegre convicção de que são abençoados não somente aqueles que habitam na sua casa, que têm prazer em adorar e estar aqui no culto, mas também aqueles que depositam sua confiança total e plena em Deus. Então, para nós encerrarmos, tenha prazer e força no Senhor. Tenha prazer em estar na casa do Senhor, em estar aqui louvando a Deus. Tenha força no Senhor, é Ele que te fortalece. Tenha prazer em servir e adorar a Deus no templo. Tenha prazer em servir e adorar a Deus, não é a homens. Não é a homens. Tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor, sabendo que é dele que vem a recompensa e não de homens. Deposite total confiança e dependência em Deus. Deposite. Tenha
prazer estar aqui. E assim como esses peregrinavam para o templo, que nós possamos peregrinar de carro, andar 10 minutos, 15, 20, 30 minutos que seja, até o templo. Muito pouco, mediante o que faziam. E muitas vezes, nós, não, está chovendo, estou sem carro, está longe. Meu irmão, para buscar a Deus, a gente tinha que rever, E não falo essa igreja, eu falo a presença de Deus na sua casa e a presença de Deus aqui no templo. Fique de pé, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que a gente venha rever nossos conceitos. Quem nós estamos adorando? Quem nós estamos buscando? Quem nós estamos dando culto, prestando culto em nome de Jesus?